E aí, gente, mais um dia de ciências, né? Mais um dia de aula, de atividade. Estou gostando de ver vocês atualizando o assunto no grupo, né? Quando não conseguem fazer um dia, no outro dia já atualiza ou estão atualizando próximo ao final de semana. O importante é que vocês participem, que vejam as aulas, tá certo? Vamos iniciar hoje com uma oração, tá bom? Para a gente aprender a se concentrar, preparar a nossa mente e depois vamos preparar o nosso ambiente, botar livro, caderno, agenda por perto, ver o vídeo, escolher um ambiente da casa que você se concentre melhor, que você veja que dá para fazer tranquilo a sua tarefa e prosseguir, tá bom? De pouquinho em pouquinho, quando a gente vê, já fez uma coisa grande, tá certo? Vamos lá? Então, vamos ver hoje o sistema digestório, tá certo? O sistema digestório é o sistema que transforma os nossos alimentos através de uma combustão, através da transformação das substâncias para que as nossas células aproveitem a substância em que é transformado esse alimento, tá certo? A partir do momento que o alimento entra na boca, ele já é chamado de bolo alimentar, tá certo? Ele deixa de ser chamado pão, carne, macarrão, feijão, para ser chamado uma coisa só. Então ele é chamado de bolo alimentar. Outra coisa, o alimento, quando entra no nosso organismo, ele recebe substâncias ácidas na boca, no estômago e no intestino, tá certo? Então, depois que ele recebe as substâncias na boca, no estômago e no intestino, é que ele se transforma em uma nova substância. E aí essa substância pode ser aproveitada pelas células, tá certo? Outra coisa, a substância que não pode ser aproveitada do alimento que foi ingerido, do bolo alimentar, ela é excretada, ou seja, posta para fora do organismo. Ela vai para o intestino grosso e do intestino grosso ela segue o caminho para se transformar em fezes e ser excretada, tá certo? A parte do alimento que vai ser aproveitada por nosso corpo, ela é transformada logo no intestino delgado. Do intestino delgado é levado para as células e essa é a substância que nutre nosso corpo. O que não é aproveitado é levado para o intestino grosso. O intestino grosso é essa parte mais vermelha do intestino que você está vendo aí. Do intestino grosso, ela é levada para o ambiente, né? Ela se transforma em fezes e vai para o ambiente. E aí a gente excreta aquela substância que não vai ser aproveitada pelo nosso organismo, tá certo? Então, por isso que é importante a ingestão de coisas o mais natural possível. Quanto mais natural, mais bem aproveitado pelo organismo, tá certo? O que é uma coisa natural? Uma coisa natural é uma coisa sem substâncias químicas, tipo enlatados, embutidos. Essas substâncias são pouco aproveitáveis, tá certo? E quanto mais natural for a alimentação, mais saudável fica nosso corpo, porque as substâncias são melhores aproveitadas pelas células e uma célula bem alimentada, ela trabalha bem. Trabalhando bem, ela vai garantir o funcionamento do nosso organismo, porque o conjunto de células formam os tecidos formam os órgãos e os órgãos formam os sistemas. É tudo uma coisa ligada à outra, tá certo? Uma coisa sempre está ligada à outra. E para o nosso corpo se tornar saudável, tem que acontecer dessa forma. Vamos ver o caminho que leva o nosso bolo alimentar até chegar ao intestino. Vamos lá, boca. É na boca o primeiro estágio do bolo alimentar e onde ocorre a primeira transformação, tá certo? A saliva age no alimento
E a saliva, ela consegue transformar os alimentos que possuem amido. Então, banana, pão, tá? Cuscuz, tudo que tem amido é transformado logo na boca, porque na saliva tem um ácido chamado pitialina. E aí ele já desce para o estômago formado em bolo alimentar, tá bom? Passando da boca, a gente tem a faringe. Na faringe, que também é um órgão do sistema respiratório, como a gente já viu, o sistema respiratório divide esse órgão com o sistema digestório. E existe uma membrana que divide. Na hora que passa o ar, não passa o alimento. Na hora que passa o alimento, não passa o ar. É a faringe, tá certo? E a faringe é o caminho até chegar no estômago. Saindo da faringe, encontramos o esôfago. Mas como é que esse bolo alimentar percorre todo esse caminho até chegar ao estômago sem que a gente faça movimento algum? Sem que a gente pule para que ele desça um pouco mais, o que é que acontece? O nosso organismo ele faz movimentos que são chamados de peristálticos. Eles se mexem involuntariamente à nossa vontade. Chegou no estômago, tá? Chegando no estômago, o bolo alimentar, ele recebe o suco gástrico. O suco gástrico modifica agora as substâncias que têm proteína, tipo carne, tipo esse tipo de coisa, entendeu? Coisas mais difíceis de serem transformadas na boca. Então, na boca a gente tritura a carne, mas ela não é transformada, ela desce carne até o estômago. Ela é transformada no estômago quando recebe o suco gástrico. E aí, mais uma vez, o bolo alimentar continua seu caminho. Ele ainda não foi aproveitado pelas células, tá certo? Depois do estômago, ele vai para o intestino. Vamos lá. Saindo do estômago, o bolo alimentar vai para o intestino delgado. Lá no intestino delgado, ele recebe mais uma vez um choque de ácidos. Dessa vez, ele recebe substâncias produzidas pelo fígado e pelo pâncreas. E essas substâncias já estão lá no intestino, esperando ele chegar só para modificá-lo pela última vez e aí ele ser aproveitado pelas células, tá certo? O fígado e o pâncreas, o alimento não passa por eles, mas eles participam da digestão porque eles produzem substâncias utilizadas na digestão, tá certo? Depois que o alimento passa pelo intestino delgado, como a gente já viu, ele é aproveitado pelas células, tá certo? E aí, quem vai dizer se o seu alimento é bem aproveitado ou não é você. Depende do que você come, depende do que você bota para dentro. Se você ingere muito embutido, muito enlatado e muito alimento com substâncias industrializadas, pouca coisa será aproveitada. Procure se alimentar do mais natural possível. Fruta, raízes, legumes, carne, leite. Isso é que é saudável para o nosso corpo, tá bom? Turma do 5º ano em integrando alguns sistemas do corpo humano. Durante o recreio, os amigos Bruno, Júlia e Eduardo conversam sobre o que aprenderam durante a aula de manhã, que tratou dos sistemas do corpo humano e como eles estão interligados. Júlia começa a descrever o caminho que a maçã que Bruno está comendo faz no organismo dele. Ela lembra que o alimento deve ser quebrado em pedaços cada vez menores e, para isso, ele passará pela boca, esôfago e estômago. Então, chega ao intestino delgado, onde os nutrientes serão absorvidos. A água que Bruno bebeu e que veio dos alimentos será absorvida no intestino grosso e assim, tanto a água como os nutrientes passarão para a corrente sanguínea e serão distribuídos pelas células do organismo.
Uma parte dos nutrientes será usado pelas células para seu desenvolvimento e reprodução, e a outra parte a célula transformará em energia para o funcionamento do corpo. Letícia então se junta ao grupo depois de ter jogado bola com alguns amigos, alguns colegas. Eduardo a observa e descreve a respiração de sua amiga. O ar que entra pelo nariz de Letícia é rico em gás oxigênio e vai para os pulmões. Nos pulmões, o oxigênio passa para o sangue a fim de ser redistribuído para todas as células, pois sem ele, a célula não consegue transformar o nutriente em energia. O sangue fornece o oxigênio e retira o gás carbônico produzido pelas células. A circulação sanguínea leva o gás carbônico aos pulmões, de onde esse gás sai do corpo de Letícia com o ar expirado. Bruno se recorda que, além do gás carbônico, as células do nosso corpo geram outros resíduos que podem ser tóxicos ao organismo e que é função do sangue removê-los durante a circulação. O sangue é filtrado quando chega aos rins e os resíduos misturados com água formarão a urina, que irá para a bexiga e será eliminada do corpo. De repente, Letícia se levanta e sai correndo em direção ao banheiro. Júlia então comenta: acho que foi o corpo dela, lembrando que é hora de eliminar resíduos tóxicos. Bruno acrescenta: ainda bem que o sistema locomotor dela também está funcionando bem. Bem, gente, esse texto foi ilustrado aqui na nossa aula e ele está no livro, tá certo? E esse texto mostra nada mais, nada menos do que todos os nossos sistemas funcionando em conjunto. Durante nosso dia, a gente utiliza todos eles. A gente utiliza o sistema respiratório enquanto estamos comendo. A gente utiliza o sistema digestório, também o sistema circulatório e o sistema urinário, ou seja, os sistemas eles trabalham em conjunto. É um único corpo com vários sistemas. E é importante que a gente saiba que eles nutrem o nosso corpo. O sistema respiratório nutre nosso corpo com oxigênio e o digestório com as substâncias que são levadas até as células, tá bom? O urinário excreta, ou seja, elimina as substâncias tóxicas. Gente, essa é uma aula revisionada, então a maioria das perguntas e das situações que vocês vão ter que resolver nas atividades avaliativas estão nesse assunto. São sistemas até o sistema urinário, tá certo? Então, essas duas aulas resumem, porque a maioria dos assuntos caem sobre as duas. E eu espero que vocês estudem, se deem bem. E é isso. Até a próxima aula. Um beijo. Tchau.